Bom dia a todos e todas que nos acompanham presencialmente, remotamente. Bem-vindos à PUC de São Paulo, para a abertura da Semana de Defesa da Concorrência junto às universidades. Em nome do professor Vidal Serrano, nosso diretor da Faculdade de Direito e nosso reitor eleito para a próxima gestão junto à universidade, eu cumprimento a todos e todas e cumprimento também toda a diretoria do IBRAC, na pessoa do Dr. René Medrado, nosso querido PUCiano, na Faculdade de Direito aqui da PUC. Cumprimento a doutora Cecília Andrade, diretora do IBRAC, do Comitê de Diversidade, a Júlia, do IBRAC Júnior, a doutora Paola Pugliese, e chegando agora o meu querido amigo, o professor Gênio de Oliveira, ex-presidente do CADES. E cumprimento muito também o conselheiro do CADES, que de Brasília está aqui conosco, o Carlos Jacques. É uma alegria recebê-lo aqui na universidade. Ele, que o conheci no momento em que o presidente Gessner presidia o CAD na implementação da Lei 8884 de 94, momento importante de consolidação e formação da defesa da concorrência aqui no Brasil. E o Carlos Jacques estava conosco e agora exerce a função de conselheiro. Muito bem-vindo e muita alegria recebê-lo aqui na PUC, nesse evento do IBRAC. Gostaria também de convidar para tomar assento o professor Rubens Sawaia, da nossa querida Faculdade de Economia. Professor Rubens, ele é vice-coordenador do programa de pós-graduação em Economia e é muito bom, muito importante que esse tema da defesa da concorrência, eu que passei pela Faculdade de Direito e pela Faculdade de Economia aqui da PUC, é uma área de forte interdisciplinariedade e a PUC se marca cada vez mais trabalhando as matérias de forma vertical e integrada entre os vários saberes que aqui se desenvolvem nessa universidade. Portanto, é uma alegria ter o professor Rubens e outros professores da FEA aqui presentes, né, fazendo parte dessa mesa estendida. Também saúdo meu querido colega, amigo, professor Vitor Moraes, é professor doutor da Faculdade de Direito, professor de consumidor, que é a curva da demanda na economia, e também dedicado à LGPD aqui no curso de Direito. O professor Vitor também teve uma experiência em Brasília, na SDE, na época que estávamos lá, trabalhando no CAD, professor Vitor no Ministério da Justiça. Então, é muito importante, é muito bom tê-lo presente. Nessa abertura, sem mais, só gostaria de fazer uma menção importante, aproveitando o professor Gessner e o conselheiro Carlos Jacques. O professor Gessner há de lembrar a primeira cartilha de defesa da concorrência elaborada no Brasil com a participação do CAD, professor Gessner presidente, né? A ocasião veio a PUC, nós lotamos o Tuca num sábado frio e chuvoso, lotado, e soltamos a primeira cartilha de defesa da concorrência, né? A PUC, o CAD e um grupo de empresários do PNBE, porque era importante, além de divulgar junto às faculdades de Economia e Direito, conversar com os empresários. E essa cartilha consegui, em meus buscas arqueológicas do meu arquivo, achar essa cartilha, que depois o Carlos Jacques e o Gugés vão ter que autografar aqui, meu, para ir para o quadro, que agora tem que ir para o quadro.
É, Fiquei curiosa. professora Cláudia Perry, também da Faculdade de Direito, né? Fiquei curiosa agora. Depois eu passo para todo mundo ver, né? E de lá para cá não paramos mais de trabalhar nesse tema. E o IBRAC se desenvolve, cresce, ajudei a formar o IBRAC, e hoje sob a presidência do meu querido amigo e ex-puquiano, doutor René Medrado. Portanto, com muita alegria, eu abro os trabalhos aqui. É um prazer recebê-los e recebê-las todos aqui nesse evento importante que é a PUC cedia. Passo a palavra ao doutor René, presidente do IBRAC, para conduzir o trabalho. Professor Fernando, bom dia a todos, em primeiro lugar, todos e todas. É um grande prazer voltar aqui à PUC. Tivemos aqui há 2 anos, quando nós recebemos também o superintendente geral, Alexandre Barretos, 2 ou 3 anos, e é sempre um prazer voltar aqui a casa. Eu devo dizer, primeiro falando do professor Fernando Marques, que ele está nessa resistência, né, que começou ali, em 96, 97, tinha um grupo de estudos de concorrência, nós participamos disso ali, era sábado de manhã, bem complicado. Então, realmente é muito importante esse trabalho na academia, né? Então, cumprimentando também o conselheiro Ricardo, o professor Wesley, a amiga Paula Pugliese, Júlia Braga, do IBRAC Júnior, professora Salaia também, cumprimento aqui em nome do IBRAC. O IBRAC é um instituto brasileiro de estudos de concorrência, comércio internacional, relações de consumo. Nós temos como atividade, eu diria que seria um direito econômico expandido. Temos em torno de 10, 11 diretorias, em diferentes concentrações de atividades, especialmente concorrencial, abrangendo também contencioso econômico, mercados digitais, agora já entrando numa discussão de regulação também, por isso abrimos uma diretoria específica para mercados digitais, uma diretoria também de regulação e concorrência. Tivemos na semana passada um seminário por 2 dias, tratando de termos de regulação. Falei também de comércio nacional, consumo, e neste ano, nessa nossa gestão, desde janeiro, nós abrimos também a diretoria de diversidade. Foram 2 diretorias, diretoria de mercados digitais e diversidade. Tenho aqui ao meu lado a doutora Maria Cecília Andrade, uma amiga também, e que é a diretora de diversidade. Foi por 2 anos diretora de compliance e agora assumiu essa grande... já era algo que nós tínhamos justamente pelas diferentes pautas que o IBRAC já abraçava, seja em termos de gênero, também em relação à pauta racial e outros temas. E agora a iniciativa do IBRAC, eu não vou dizer o que é, vou deixar para a Maria Cecília contar, ficou então debaixo do guarda-chuva. O IBRAC Júnior é muito importante, na época eram poucos espaços para os estudantes e para os advogados jovens poderem desenvolver justamente essas diferentes áreas do IBRAC. Então, ele foi formado para esse fim. Grande prazer. Para aqui a minha leitura, a minha abertura, também saudando aqueles que estão remotamente, especialmente na GV, na GV, participando hoje aqui dessa segunda semana da concorrência, que promete ser um sucesso. Maria Cecília, vocês com a palavra. Obrigada, Renê. Bom dia a todos. Obrigada, bom dia a todos. É com imensa alegria que eu faço aqui participo hoje da abertura aqui da segunda semana de concorrência. Eu acho que eu faço a abertura aqui da segunda semana de concorrência organizada pelo IBRAC Júnior, que, como o Renê comentou, ele nasceu na última gestão. E a ideia é que a gente desse oportunidade que os advogados jovens de formação tivessem oportunidade de participar dos eventos, como esse seminário, né, que foi totalmente idealizado e organizado pelo IBRAC Júnior, participar dos nossos seminários maiores, como, por exemplo, o Grande Seminário Internacional do Direito da Concorrência. Há um painel específico organizado pelo IBRAC Júnior,
nos últimos 2 anos, e esse ano também teremos um tema bastante interessante no seminário em outubro. A ideia de trazer para a diretoria de diversidade é que realmente a gente quer fazer a inclusão, não só na questão racial, de gênero, PCD, etc., mas também trazer os jovens, porque o BRAC sempre foi um instituto muito renomado, mas eventualmente, às vezes, a gente, enfim, pelo, pelos temas que são tratados, haviam muito mais pessoas mais sêniores. Então, é com muita alegria que a gente inclui também outras pessoas dentro do IDRAC. E eu fico muito feliz ainda, porque estou numa mesa cheia de amigos, o professor Fernando, o Renê, o conselheiro Jacques, a Paola, vou mencionar aqui os da Vergada, o professor Gessner, e é muito bom a gente se encontrar e poder discutir hoje um tema tão importante. O que a gente vai falar hoje é sobre acordo entre concorrentes e sustentabilidade, mas eu gostaria de convidar todos que estão presentes, que estão assistindo aqui via online, para participarem dos demais debates ao longo da semana. Vamos tratar de temas como direito e regulação, visões e aquisições, inovação, e no encerramento a gente vai fazer um evento somente para discutir carreiras na área de defesa da concorrência. Esses eventos estão sendo com faculdades parceiras, hoje aqui PUC São Paulo e a Faculdade de Administração, a FDB, mas a gente tem ainda outras faculdades, como, por exemplo, a UFBA. Então, a gente vai ter um evento com a Universidade Federal da Bahia, junto com a ANB, a Universidade de Brasília, a Mackenzie, a USP, a Universidade Federal de Pernambuco, o INSPER, a Zumbi dos Palmares e a FGV Direito. Então, os eventos são combinados entre as duas faculdades, todos têm a possibilidade presencial e a possibilidade online, e não precisa você ser da PUC para só assistir da PUC. Pode assistir todos os eventos, gratuito. A programação completa ela está disponível no website do IDRAC. E com isso, eu vou passar a palavra para a nossa jovem advogada, moderadora e que organizou esse painel, Júlia Braga, membro do IDRAC Júnior. Com você agora. Oi, gente. Bom dia. Bom dia a todos, todo mundo que está aqui, presencialmente na PUC, e também quem está assistindo a gente pelo Zoom. Eu agradeço demais a participação de todos os membros aqui da mesa. E, em nome do IDRAC Júnior, eu convido vocês a participarem dos eventos, como a gente já convidou, que tiveram início hoje, mas que vão se estender ao longo de toda a semana. E não envolvem universidades apenas aqui em São Paulo, mas também na Bahia, Pernambuco, Brasília. A programação está toda disponível na página do IDRAC. Se vocês tiverem algum problema, por favor, entre em contato, mas a gente está muito feliz de vocês conseguirem participar. Para dar início ao primeiro painel de hoje, o título é Interface entre defesa da concorrência e sustentabilidade. Casos de acordos entre concorrentes envolvendo sustentabilidade. E por que esse tema ele é importante? Bom, o ano de 2023, segundo a Organização Meteorológica Mundial, ele foi o ano mais quente já registrado. E na semana passada, o Observatório do Clima da União Europeia, ele alertou que e aqui eu abro aspas, cada vez mais provável que 2024 seja o ano mais quente já registrado. Então, a gente percebe assim, no nosso dia a dia que o planeta vem enfrentando dias cada vez mais quentes e, de outro lado, níveis de chuva recorde, como a gente viu no Rio Grande do Sul no início do ano, atrelados a aumento do nível do mar, que pode gerar, inclusive, segurança alimentar, por conta de prejuízos na agricultura, agropecuária. Então, questões ambientais são importantes e podem impactar a nossa vida cada vez mais, principalmente no futuro. Então, diante desse cenário, surge uma pergunta, né? Há algo a ser feito no âmbito do direito da concorrência para auxiliar e criar uma tragédia climática global? Como que as empresas elas podem atuar,
por exemplo, no âmbito de acordos entre concorrentes voltados a ganhos de sustentabilidade. E quais são os potenciais riscos concorrenciais envolvidos? Sei que as perguntas não são fáceis, a resposta também muito menos, mas a ideia do painel é justamente discutir, incentivar a reflexão de todo mundo aqui, para que a gente possa pensar e refletir sobre o tema em conjunto, um tema tão novo que tem sido tratado não só aqui no Brasil, mas também em diversas jurisdições ao longo de todo o mundo. Então, em nome do IBRAC Júnior, eu agradeço demais a participação de todos os convidados aqui da mesa, o professor Fernando Marques, que é professor aqui na PUC, é advogado, sócio do escritório Oliveira Marques Advogado, foi conselheiro do CAD entre 2002 e 2004. Agradeço também o professor Guilherme Oliveira, que é professor na FGV, em São Paulo, onde coordena o Centro de Estudos de Infraestrutura e Soluções Ambientais. É sócio da GEA Associado e foi presidente do CAD entre 1996 e 2000. Obrigada por participar. A Paula Pugliese, que é presidente da Comissão de Concorrência da ICC Brasil, que tem publicado diversos papers e atuado bastante perto desse tema envolvendo sustentabilidade. Ela vai contar um pouco para a gente. E é sócio do Lefoque Advogado. Obrigada, Paula. E, por fim, o conselheiro Carlos Jacques, obrigada por ter vindo para São Paulo para participar presencial. Ele que mora em Brasília. O conselheiro Carlos, ele é professor de Direito Empresarial no IPP, IPMEC, do Rio. Foi consultor legislativo nas áreas de Direito Econômico, Regulação Empresarial no Senado, trabalhou na Previdência e é autor de um livro que acho que tem tudo a ver com o debate aqui, que é Ordem Econômica Constitucional e Direito Antitruste. Isso pode ajudar bastante aqui na nossa conversa. E desde janeiro desse ano é conselheiro do CAD. Então, começando, professor Fernando, se eu puder começar com você, para a gente conseguir entrar no tema. O senhor pode explicar um pouco quais são os principais aspectos jurídicos e econômicos envolvidos nessa discussão, sobretudo em relação ao Brasil? As colaborações entre empresas para atingir metas de sustentabilidade, elas podem ser vistas como práticas anticompetitivas e quais são as preocupações concorrenciais que essas práticas podem gerar? Obrigada. Obrigado, Júlio. Alô? Muito bom. Vamos começar a trabalhar. Quanto tempo isso aí daria para falar o resto do ano sobre esse assunto? Eu vou procurar só iniciar o debate. 10 minutos? Tenho 10 minutinhos? Então, vamos nós. Primeiro, o tema da defesa da concorrência e o tema da sustentabilidade. Numa análise que a gente costuma fazer sobre esses temas, que se interrelaciona, não há dúvida, primeiramente, que o Brasil ocupa, no contexto internacional, uma posição de altíssima relevância no que toca aos dois temas. Primeiro, porque o Brasil, desigual, sob todos os pontos de vista, tem uma análise do ponto de vista concorrencial, estrito sensu, que deve ser feita com todo cuidado, à luz da Constituição Federal Brasileira, artigo 170, 173, e da Lei 12529 de 2011. Esse arcabouço normativo primoroso que nós temos nos dá, basicamente, a atuação do CAD, com foco na análise do mercado relevante, dos efeitos concorrenciais no mercado relevante detidamente analisado e as possibilidades do exercício da livre iniciativa consagrado também na nossa Constituição. De outro lado, também a nossa ordem econômica, constitucional, nos indica a defesa do meio ambiente, especialmente nos dias que correm. Infraconstitucionalmente, o Brasil é signatário de vários tratados internacionais de defesa do meio ambiente e de percepção da sustentabilidade no desenvolvimento econômico.
Portanto, são duas grandes análises que devem ser feitas para procurar entender qual seria o papel do CAD, né, eventualmente interrelacionando a defesa da concorrência e o tema da busca de um desenvolvimento econômico sustentável. Países já estrangeiros, sobretudo europeus, estou falando Holanda, Bélgica, Reino Unido, têm desenvolvido o tema da sustentabilidade e defesa da concorrência. O CAD, nós vamos ver aqui mais para frente, já tem alguns precedentes sobre isso. O grande desafio, a meu ver, numa primeira análise, é procurar saber quando o tema de acordos que envolvem objetivos de busca da sustentabilidade devem ser analisados pelo órgão de defesa da concorrência e, numa primeira análise, a questão é quando os agentes envolvidos nesses acordos tiverem impactabilidade no mercado relevante em que atuam. Como eu costumo brincar, o CAD é o tribunal das grandes causas, na medida em que vai analisar os efeitos do exercício dos agentes que detêm poder econômico dentro de um mercado relevante. Portanto, numa primeira análise, se os agentes econômicos não têm poder econômico, eles não estariam à mercê de um olhar mitigatório da autoridade de concorrência. Ao contrário, se os agentes eventualmente envolvidos em acordos empresariais, né, que envolvam o tema da sustentabilidade, dentre outros, né, poderiam aí sim estar sob o radar de uma análise concorrencial para mitigar eventuais efeitos concorrenciais naquele mercado. Sabemos, né, que os agentes econômicos, sobretudo aqueles que detêm poder econômico, atuam no sentido de maximizar os seus interesses numa sociedade capitalista e globalizada. Perfeito. Em que medida essa maximização dos interesses, né, estaria conforme os preceitos da Lei 2529 e da nossa Constituição Federal, com a tutela da defesa da concorrência e da defesa do meio ambiente e da persecução de sustentabilidade no desenvolvimento dos negócios. Sobretudo hoje em dia, como a Júlia falou, existem inúmeros relatórios internacionais e nacionais que nos dão conta de uma emergência de clima e sustentabilidade muito grande nos dias que correm, né? Portanto, o direcionamento dos agentes para realizar projetos que visem a mitigar, né, os efeitos climáticos e buscar um desenvolvimento com sustentabilidade seriam, a princípio, absolutamente saudáveis. Mas, se nesse caminho os agentes detêm poder econômico dentro de um mercado relevante, e é a grande ciência jurídica e econômica que envolve os trabalhos do CAD, é preciso analisar com cuidado para mitigar, ponderar, eventualmente aprovar com remédios ou, eventualmente, até no limite, negar determinados acordos entre esses agentes, né? O foco do CAD é a defesa da concorrência, é a Lei 12529, né? O que não quer dizer, né, que nessa análise vários interesses jurídicos e econômicos possam vir à apreciação para analisar aquele acordo, aquele contrato que está sendo celebrado. Semana passada mesmo tivemos notícia de um grande acordo sendo assinado na área de agronegócio. O agronegócio, sobretudo, que é muito forte no Brasil, é muito importante, né? Tem diretamente aí uma cadeira, uma significância muito grande
para a nossa sociedade, para a nossa economia, para a defesa da concorrência e para o tema da sustentabilidade. Mas não só. Lembro também que na área de resíduos sólidos, na área de materiais que envolvam contaminação ambiental, né, o tema também se coloca fortemente, como inclusive já há precedentes internacionais. E para fechar essa análise, né, é claro que o tema da sustentabilidade exige investimentos, aporte de capital, né? E esses investimentos, o CAD já está habituado em outros setores que muitas vezes, aparentemente lícitos e desejáveis, eles implicam, sim, para aquele mercado relevante em questão, a subida do nível de investimento, o que realmente poderá trazer dificuldade para outros concorrentes daquele mercado que não tenham essa capacidade de acompanhar a marcha dos investimentos que são feitos naquele setor. Então, esse é o grande dilema, né, que aqueles que estudam na área do direito, na área da economia e, sobretudo, no CAD, né, devem estar se debruçando para procurar encaminhar as respostas, né? E por isso estamos aqui hoje tratando desse tema relevante, que é um tema importante, sobretudo para o Brasil. Com isso, eu paro um pouco aqui para poder colher as impressões e as análises iniciais dos demais integrantes da mesa. Depois a gente aprofunda e tiramos, eventualmente, questões que podem surgir desse debate. É um debate muito bonito, muito complexo, né? Atual, importante, sobretudo para o Brasil. Obrigada, professor Fernando. Eu achei que foi um ótimo overview sobre o tema, e agora, para que fique um pouco, saia um pouco do campo da imaginação e venha para um pouco a concretude, professor Gessner, o senhor pode, por favor, dar exemplos julgados em outras jurisdições, mesmo no Brasil, que abordam aspectos voltados ao desenvolvimento sustentável? Como que essas decisões foram influenciadas por aspectos ambientais? Claro, muito obrigado, parabéns pela sua coordenação. Eu vou estender aqui os agradecimentos, me somo aqui aos cumprimentos a todos os membros da mesa. Muito obrigado, Renê e Cecília, por essa participação aqui da EASP, da Fundação Getúlio Vargas, na Semana da Concorrência. Como nós lidamos no Centro de Estudos de Infraestrutura e Soluções Ambientais, para nós é muito importante o aspecto concorrencial e essa visão sempre do diálogo entre o direito e a economia, que o professor Fernando tem, o professor Rubens também, é fundamental para nós. Então, muito obrigado. Há um grande interesse do Centro na Fundação Getúlio Vargas de participar de todas as atividades do IBRAC, em particular da Semana da Concorrência. Eu acho que o professor Fernando Marques levantou aqui, na sua arqueologia, a cartilha do CAD, né? Eu fiquei muito contente, muito feliz, depois quero ver essa cartilha. Certamente o conselheiro Carlos Jacques tem um papel fundamental, porque tudo que a gente fez no CAD tinha a mão, a contribuição, o suor e a competência do Carlos Jacques. Então, isso acho que vai ser muito bom. E acho que tem uma percepção aqui, Júlia, das três funções da defesa da concorrência. Eu tenho a impressão que o IBRAC Júnior tem essa visão de que, olha, a defesa da concorrência envolve a repressão. Se o cartel e aquele está preocupado com os acordos, eventuais trocas de informações de cartel, portanto, tem uma função repressiva, tem uma função preventiva, naturalmente, né? Sobretudo na análise de atos de concentração, mas, sobretudo, e mais importante, pegando todas as atividades da defesa da concorrência, a função educativa, né? Função de orientação, de engajamento, de uma nova cultura da concorrência. Mas Cecília, que é especialista em compliance, sabe que também nas empresas
É importante detectar, é importante prevenir, é importante reprimir quando necessário, mas, fundamentalmente, é importante mudar a cultura corporativa, né? É muito interessante que o professor Fernando Marques lembrou o PNBE, como foi importante o diálogo com o setor privado, né? Justamente mudar a cultura e estabelecer uma nova cultura de concorrência, não uma cultura do cartel, da reserva de mercado, do favor, do amigo do príncipe, né? Então, eu acho que isso é muito importante, ainda bem que você achou isso, e eu vim aqui acompanhado do Lucas Saqueto, que foi aqui do Centro Acadêmico da Economia, e eu estava comentando com ele como esse lugar aqui é especial, porque eu comecei a dar aula aqui, né? Há 45 anos atrás. Eu comecei a dar aula aqui, eu era um garoto, e aí eu tentei me vestir da forma mais formal possível, com gravatinha, etc, etc. Daí cheguei na sala dos professores e o Bedel falou assim: e aí, garoto, o que você quer? Quebrou toda a minha pompa para começar a dar aula, né? Mas é um lugar maravilhoso aqui, acho que é um lugar que tem uma simbologia no Brasil muito importante, né? Também estive aqui em ocasiões menos hospitaleiras, como durante o regime militar, mas o que eu queria comentar desse papel importante e de casos concretos, por exemplo, óleos lubrificantes, né? Acho que era o caso que estava na mente do professor Fernando. Uma associação de produtores de óleos lubrificantes que tem impacto ambiental negativo é muito positivo, né? Então, o programa Jogue Limpo, por exemplo, foi aprovado pelo CAD. É muito razoável que você tenha esse tipo de atuação. A Júlia perguntou: a defesa da concorrência tem algo a ajudar no combate ao aquecimento global e do meio ambiente? Eu diria que não é a principal pergunta, mas eu diria com muita certeza não é a principal pergunta para a defesa da concorrência, e é uma boa pergunta para esse debate. Mas eu diria o seguinte: com certeza a defesa da concorrência não quer ser um estorvo para o combate ao aquecimento global. Seria um absurdo total, né? Eu tenho visto muito, e tenho ouvido muito, uma separação entre, bom, aqueles que privilegiam a eficiência, então eu vou me concentrar aqui, e qualquer outro tema, como o meio ambiente, está fora do meu escopo, né? Eu vejo um profundo equívoco conceitual nesse fato. E o equívoco conceitual reside no fato de que, quando você fala eficiência, você está pensando em um ótimo de Pareto, está pensando na maximização do excedente global, que é a soma do excedente do produtor mais o excedente do consumidor. Ora, isso requer um preço. O preço de mercado, o equilíbrio de mercado, reflete uma determinada situação. Se você tiver uma forte externalidade negativa, por exemplo, uma poluição do ar atmosférico gerada por uma fábrica, ou a poluição do rio gerada por um descarte industrial perigoso, aquele preço não reflete uma posição eficiente. Então, defender aquele preço em nome da eficiência é defender a ineficiência. Então, me parece completamente absurda essa separação. Na verdade, a Autoridade de Defesa da Concorrência precisa analisar as eventuais falhas do mercado, como se trata, a externalidade é um exemplo de falha de mercado. Ela, obviamente, não tem a expertise de qual é o impacto, Júlia, do óleo lubrificante sobre... Ela não vai fazer essa análise, mas para isso existe complementaridade com outros órgãos da administração pública ou da sociedade civil que poderão prover essa análise. Então, é muito importante essa noção, porque eu acho que a Autoridade de Defesa da Concorrência não pode simplesmente ignorar o fato
de que há falhas no mercado. E isso deve ser levado em consideração em análises científicas bem fundamentadas, podem dimensionar isso e a avaliação da Autoridade de Defesa da Concorrência vai ser feita. Um caso concreto que eu levantei nesse livrinho aqui, que é Nem Negacionismo, Nem Apocalipse. É um livro que a gente escreveu sobre economia ambiental, eu escrevi com o Arthur Ferreira, e hoje esse livro se transforma num podcast semanal, queria convidar a todos a ouvir, sobre economia, meio ambiente e negócios. O Lucas Saqueto também faz parte desse grupo, a Leila Galvão, que está aqui comigo também, a Gabriela, que apresenta, que minha voz é horrorosa, mas a dela é muito charmosa. E aí nós discutimos temas como esse do painel de hoje. Nesse livro aqui, lá em 2021, nós chamamos a atenção, e isso também foi discutido em vários artigos, para o frango do futuro. É um caso conhecido na União Europeia, onde havia um aspecto de impacto sobre o bem-estar dos animais, no caso do frango, havia um impacto de preço, e houve uma decisão da comissão levando em consideração levando em consideração esse impacto e, na ocasião, eu confesso que eu não gosto da decisão, mas, de qualquer maneira, ele ilustra o esforço de verificar a disposição a pagar dos consumidores e verificar qual que é o impacto sobre o equilíbrio de mercado. Mas você não ignora o problema, né? E há vários outros exemplos, eu tenho certeza que ninguém melhor que o conselheiro Carlos Jacques para falar sobre a jurisprudência do CAD e como vai evoluir. Uma coisa que eu estou seguro e que desconfio que nessa mesa aqui todos estejam seguros, até porque a função educativa é fundamental, é urgente o CAD ter um guia a respeito disso. Nós evidenciamos, a doutora Paola tem uma vastíssima experiência no mercado, conhece o drama das empresas que querem fazer acordos para investir em pesquisa e desenvolvimento com alto grau de risco e precisam desses acordos, dada a necessidade de acesso à tecnologia e também desenvolvimento de parcerias para investir em inovação, e que ficam receosos de serem acusados de cartel, de terem restrições, etc. Isso é lamentável que venha ocorrer. Aí eu volto para a pergunta da Júlia. Ela falou assim, a Autoridade de Defesa da Concorrência deve contribuir, sim, não sendo um estorvo, né? E olhando o mercado tal qual ele é. E isso não precisa, de forma nenhuma, se quiser se afastar da escola mais tradicional, etc., pode ser afastado, mas não é por causa do meio ambiente. Pode ficar dentro da escola de Chicago, pode morar em Chicago e ter uma atuação em linha com a defesa do meio ambiente. Eram as considerações, Júlia, muito obrigado. Obrigada, professor Jorge. Bom, aproveitando aqui o gancho que o próprio professor fez com a Paula, Paula, você pode comentar um pouco? Desde 2022, você ocupa a posição de presidente lá na Comissão da Concorrência da ICC Brasil, né? Enfim, a comissão, que na verdade é o Comitê Brasileiro da Câmara de Comércio Internacional, e esse comitê ele representa, você me corrige, enfim, mas esse comitê ele representa milhões de empresas em mais de 100 países, né? E tem a intenção, principalmente, de contribuir na construção de políticas públicas, não só voltadas ao meio ambiente, mas também, né? Enfrentar a razão das pautas da emergência climática atual. E eu vi nas publicações da ICC que vocês têm publicado diversos papers ao longo dos últimos anos sobre o tema. E você pode, por favor, falar para a gente um pouco da sua experiência lá, e como que o professor Jersey falou sobre a necessidade de orientações para as empresas. Eu vi que no passado, no começo desse ano, na verdade, no final do ano passado,
a ICC publicou um paper com sugestões para o CAD sobre a abordagem de acordos ambientais na perspectiva antitruste. Então, Paulo, se você puder comentar um pouco, seria ótimo. Obrigada. Obrigada, Júlia. Também não vou me estender aqui nos agradecimentos, foi uma mesa cheia de amigos. Eu estou feliz ainda que não é uma mesa hostil, porque eu sou a única franciscana na mesa do pessoal da PUC, ainda não fui utilizado. E também sou a única que não ocupa aí uma posição acadêmica. Então, se eu não for didática suficiente, eu vou pedir desculpas de antemão, e aí vou pedir meus colegas professores daqui para ajudarem. Mas, bom, eu vou começar, então, dizendo que esse é um tema que é muito, muito caro à ICC. A gente vem trabalhando nisso, como você falou, desde na verdade, até antes, né? A gente começou com esse assunto, eu ainda estava numa task force da ICC do Global, em 2020, depois 21, 22. 22 a gente publicou um paper, que acho que vale a pena mencionar aqui, que se chama When Children Contribute to Warming, né? Que tinha um pouco a ver com o seguinte, o contexto dele era o seguinte. A ICC foi levando para as autoridades de concorrência no mundo todo uma questão, falando, olha, a gente ouve do setor privado uma ânsia por criar soluções ambientais em conjunto. Então, concorrentes que acham que faz sentido cooperar em determinadas situações para poder avançar em pautas de sustentabilidade. E, especialmente em função dos compromissos que vêm sendo assumidos pelas empresas de ficar carbono neutras até 2030 ou até 2050. Então, isso acabou se tornando urgente para a transição do setor privado. Muito bem. Quando a gente levava essas pautas para as autoridades no mundo todo, a resposta, muito frequentemente, vinha no sentido de, olha, não está chegando aqui, essa demanda do setor privado não está chegando nas autoridades judiciais. A gente ouviu isso particularmente do Olivier Besson, na Comissão Europeia, que me causou até uma certa surpresa na época, porque a Margaret Vestager é conhecida por ser, por ter uma atuação franca, né, sob a ótica de sustentabilidade. Mas a reação do Bitcom, na época, foi essa, de, olha, essas pautas não vêm chegando aqui, portanto, me parece, e aí a gente ouviu isso nessas palavras mesmo, me parece que pode ser mais greenwashing do que realmente uma necessidade, dado que, se fosse real a necessidade das empresas de cooperar, isso teria chegado aqui na forma de consultas. Eu deveria vir, né, a autoridade em forma de consulta. Não está chegando, portanto, não estou preocupada. E, bom, enfim, conversando lá na ICC, dado que ali tem advogados do mundo todo e tal, a conversa foi a seguinte, poxa, talvez esses casos de cooperação estejam morrendo antes de chegar nas autoridades. Por quê? Porque concorrentes já não são amigos, né? Não devem ser. Sentar para conversar já não é fácil. Conversar sobre uma pauta que, via de regra, é custo para todo mundo, menos ainda. Vai desagradar o consumidor? Puxa, então, menos ainda. É difícil coordenar. Quando coordena, bate na porta do advogado e diz assim, lamento, você vai ter que levar isso para o CAD, você vai ter que levar isso para a Comissão Europeia, porque a gente não sabe se isso aqui eventualmente pode ser interpretado como um redutor da concorrência, de um aspecto de concorrência, e isso precisa de um aval da autoridade. E depois de tanta negociação, ouvindo isso dos advogados, e os advogados não dando certezas sobre a resposta que a autoridade vai dar, porque não sabem ainda como vai ser o comportamento da autoridade, a tendência é que essas operações morram antes de chegar nas autoridades. Será que isso é verdade? E aí, conversando entre os advogados, puxa, tinha um exemplo de um advogado da Comissão Europeia, um outro, né, em Bruxelas, um outro de Londres, olha, aqui também aconteceu, no Brasil também tem um caso, no México também tem um. Vamos juntar esses casos e vamos ver
a gente consegue dar aqui exemplos de situações efetivamente de cooperações que não evoluíram em função da ausência de guidance, né, de orientação das autoridades. E foi isso que a gente fez. Dali saíram 12 casos. Esses casos depois foram apresentados na COP27 e a gente depois fez uma atualização desse assunto, foram apresentados na COP28. E aí, só para ilustrar, eu vou trazer 2 deles que eu acho que são muito exemplificativos aqui do que as empresas vêm enfrentando e do que a gente está deixando de ver por falta de orientação. Então, o primeiro deles, eu acho que talvez que é mais ilustrativo aqui, é o caso de produtos de luxo, então empresas que fabricam produtos de luxo, se tentaram na associação de classe deles, a gente ficcionalizou, tá? Então, eu não tenho como dar exemplos, assim, falar exatamente quem é, mas uma percepção do consumidor ele percebe um produto de luxo como tendo qualidade se a caixa for pesada. Então, se você comprar um telefone caro, ele vem numa caixa bem pesadona, abre, tem um monte de coisa, né? Agora na internet eles fazem um unboxing, né? Abre, fica tirando um monte de papel de dentro, tal. Isso fica caro, pesado, e é poluente. Bom, não é só, enfim, não é só o telefone, mas ali era uma série de produtos de luz. E uma discussão que eles tiveram no âmbito da associação é que, se a gente factuasse entre nós, que todo mundo vai passar a vender esses produtos de luxo num paper bag, sabe? Um saquinho marrom que não tem. O consumidor vai ser desagradado. Não é a intenção dele. Talvez tenha que haver um trabalho de percepção de qualidade a partir de outros elementos menos poluentes. Mas, enfim, o benefício não é só o benefício gerado pela redução do custo aí das embalagens, ele não é só das empresas, que vão ter um custo menor. Talvez uma margem maior, porque o produto de luxo naturalmente é precificado a partir de outros elementos que não custem, né? Tem uma percepção de qualidade quando você paga mais caro. Então, a margem das empresas vai melhorar. Mas a verdade é que o ar que todo mundo respira também. A água que todo mundo bebe também. Então, em que medida um acordo entre concorrentes dessa natureza que vai ser percebido pelo consumidor do produto de luxo, uma parcela bem pequenininha da população, vai ser percebido, vai ser mal recebido, vai, por esse consumidor, não deveria ter a aprovação das autoridades para que isso, a externalidade positiva aqui fosse percebida por todos nós. Primeira questão. Esse caso caiu. Quando bateram os advogados, podemos fazer? Não sei se dá. Não sabemos mesmo. A gente não tem essa posição das autoridades. Em lugar nenhum do mundo, a gente não tem ainda nem. Tem uma série de decisões já na Holanda, na CMA, Singapura soltou guidelines, tem uma série de jurisdições onde já há algum nível de clareza, mas não o suficiente para casos como esse. E esse é até anterior a esses guidelines. Teve um outro caso, que é bem mais próximo, talvez, da nossa realidade, até, porque dizia respeito até à Amazônia. Alguns bancos tentaram falar, olha, a gente gostaria de prever critérios mais rigorosos na concessão de financiamento para empresas que demonstrarem que fizeram a análise na cadeia produtiva toda e conseguem garantir que elas não estão comprando matéria-prima de quem desmata a Amazônia. Era um projeto ligado à Amazônia. E, bom, e a pergunta que a gente fez para eles na época foi, olha, tá, e quem não comprovar? Né? Assim, eram 3 grandes bancos, 4 grandes bancos, e quem não comprovar que consegue fazer esse financiamento? Então, aí, coletivamente, os bancos vão dizer não. E por que coletivamente eles têm que dizer não? Porque você tem o que a gente chama de first mover disadvantage nessa situação, né? Se um dos bancos diz, não, eu não financio,
porque você não pode comprovar se não desmata na cadeia, simplesmente pode o outro não. No terceiro. E assim vai. Então, o movimento coletivo, nesse caso, é a solução para evitar o first mover disadvantage. Pode fazer? Eu acho que a gente tem que levar isso para a autoridade de concorrência, para ter a chancela, né, a segurança que vocês precisam para seguir com esse projeto. E aí, o que acabou acontecendo foi, bom, a gente não quer levar esse assunto para a autoridade de concorrência, porque as empresas têm 1 milhão de outros casos que eles precisam levar para a autoridade de concorrência e nem sempre querem se expor ao risco de eventualmente ter um caso negado. Então, esses foram 2 exemplos interessantes que saíram daquele trabalho. Eles são super ilustrativos do tipo de demanda que vem chegando. Eu me lembro que a gente levou esse trabalho para o Olivier Gerson. Falou, Olivier está aqui, são 12 casos, a gente, né, anonimizou, então são indústrias que, de fato, são afetadas, e isso foi levado em consideração para eles, quando eles fizeram eles fizeram um guia de cooperações, e existe um capítulo sobre sustentabilidade. Muito, muito, muito modesto, incapaz de solucionar questões como as 2 que eu trouxe aqui. Depois da Comissão Europeia, vieram outros guias, a CMA foi um pouquinho mais arrojada, quando o guia europeu, por exemplo, ele faz o seguinte, que você tem que comprovar que o benefício, que a externalidade positiva, ela se sobrepõe ao consumidor que está sofrendo. No caso dos produtos de luxo, era como se você tivesse que comprovar que o ar e a água que o consumidor de luxo está bebendo está melhor em função do fato de que ele não está comprando caixas pesadas. Então, é uma deficiência do guia europeu muito importante, e a CMA foi um pouquinho mais, vamos dizer, mais audaciosa e separou em 2 grandes grupos, né? Eles fizeram os acordos de sustentabilidade e outros focados no aspecto ambiental. Então, porque sustentabilidade tem uma amplitude maior, a gente está falando de outros aspectos também. Na parte ambiental, eles dispensaram a prova da sobreposição entre o consumidor e a externalidade produtiva. Já foi um enorme avanço. Depois disso vieram, né, tem um guia japonês, um guia de Singapura, a ACCC na Austrália tem decisões recentes, todas caminhando no sentido de admitir algum nível de redução na concorrência em função de um aproveitamento maior do efeito de sustentabilidade. Tem um caso muito interessante, já julgado pelos holandeses, muito interessante, que era da sacolinha de supermercado. Lá, a sacolinha de supermercado tem uma alça que é mais robusta, justamente para ela não romper quando você está levando a sacolinha para casa. Só que essa alça tornava a sacolinha não reciclável. Embora a sacolinha fosse reciclável, a alça dificultava. Bom, houve um acordo entre todos os concorrentes para substituir a sacolinha e substituir essa alça. A autoridade holandesa aprovou, sem restrições, dizendo isso não tem um efeito sobre a concorrência. É uma redução na concorrência, de repente, um poderia sair com a sacolinha reciclável, o outro não, e eventualmente o mercado iria caminhar para uma sacolinha que não tivesse a alça. Eventualmente, sim. A pergunta que eu faço, e aí, conselheiro, já vou lhe dar a palavra justamente, dá para esperar? Dá para esperar o mercado agir sozinho, como a gente sempre fez? Não dá mais. Então, daí porque, acho que para fazer o gancho aqui, professor Gesne, acho que não basta não ser um empecilho para as mudanças climáticas, acho que a gente tem condição de agir, né, de estar na vanguarda dessa discussão. Bom, e com isso, por favor. Obrigada, Paula. Não, realmente, esse paper que a Paula indicou de 2 anos atrás é realmente muito interessante. Os 12 casos, eles
enfim, nos fazem entender um pouco a importância, acho que, do tema. Conselheiro, eu sei que não é fácil, assim, estar na mesa aqui com advogados, estudiosos do tema, mas sei que as respostas são muito difíceis, mas seria muito bom se o senhor pudesse nos indicar um pouco quais são os principais desafios que o CAD ele enfrenta no Brasil para tentar incorporar questões envolvendo sustentabilidade nas suas análises, seja no âmbito de controle de estrutura ou conduta. Muito bem, né? Antes de mais nada, gostaria também de agradecer ao IBRAC, a professora da Júlia e também a PUC, o professor Fernando, por terem convidado a mim, no caso ao CAD, né, para participar desse debate. E não sem antes registrar também aqui a memória sempre viva do meu primeiro chefe, né, meu primeiro emprego, com o então presidente do CAD, Jair de Oliveira, que quem o conhece, quem conhece a história dele, sabe que ele foi muito mais do que um presidente, porque ele também se mostrou, além de economista, um excelente gestor à época e um divulgador da cultura da concorrência, como todos dizem. Ele não mediu esforços, né? Junto com a equipe, tem lembranças que a gente ainda se esquece, né? A produtividade do presidente Gera era garantida porque nós encerrávamos a semana numa reunião às sextas-feiras, às 21 horas, com toda a equipe de assessoria, e iniciávamos a semana em uma outra reunião às 21 horas do domingo, na pizzaria Caselli. E com isso foram todas as semanas. Né? E isso realmente, quem se lembra da gestão do gênero, se lembra da produtividade daquela gestão, do quanto foi importante. O professor Fernando Marques também, né, estava e se lembrou aqui, né, da divulgação de um produto, a cartilha à época, e realmente, né, foi um período de construção do CAD, e que até hoje a gente percebe que sempre avança, sempre tem coisas para serem construídas, mas com certeza foi o esforço de quem esteve lá no passado que permitiu ao CAD estar hoje onde está. Muito bem, né, sobre o tema, aqui muitas coisas já foram colocadas. Eu queria apenas passar de uma forma sucinta, organizar essas ideias para ver o que, de ponto de vista prático, a gente pode esperar, seja do CAD ou seja dessa discussão. Então, a primeira questão é justamente essa: o CAD vai trazer diretrizes, o CAD vai trazer um guia, né? E o que falta para o CAD trazer esse produto? O que falta é justamente a experimentação do CAD no tema. O que nós temos sobre a experimentação? Então, do ponto de vista do controle de estrutura preventivo, o que nós temos e sempre tivemos era o quê? Né? Um balanço concorrencial. Então, a gente verifica os efeitos pró-competitivos de uma união ou de uma conduta com os efeitos anticompetitivos. E aí, se os efeitos são positivos, ok. Se os efeitos competitivos são negativos, a gente vai para o balanço econômico e analisa com as famosas eficiências. Né? E ponto final. E ponto final, porque depois você aprova, você reprova, você condena, você dissolve e não se discute mais. E o que a sustentabilidade está trazendo é de duas uma. Ou um balanço de sustentabilidade, como o Géser aqui mencionou, ela também deu a entender, que seja convergente com o balanço de eficiências, até porque, em última análise, sustentabilidade depende de inovação, e inovação depende de concorrência, então colocar sustentabilidade e concorrência como elementos antagônicos seria uma contradição. Né? Então, uma abordagem convergente poderia prevalecer, tá? E então, dentro da análise do balanço econômico, se coloca a sustentabilidade, que é uma palavra que nós sabemos que não envolve só o meio ambiente, mas também tem a responsabilidade social, a sustentabilidade econômica como um todo, né? É mais amplo, né, do que a questão ambiental. Do ponto de vista legal, né, é uma coisa que geralmente a gente considera superada, mas é bom falar.
apesar de muitos se lembrarem da Constituição, que é a nossa lei maior, e está lá, a defesa do meio ambiente, né, a gente pode partir da lei mesmo. Porque o CAD não foi criado na Constituição, está criado em lei. Quando ela fala em repressão ao abuso, em livre iniciativa, em livre concorrência, bom, aí é o básico. Defesa do consumidor é a mesma coisa indiretamente. Mas quando ela fala em função social da propriedade, não como a gente aprende nos manuais de direito privado, mas como esse conceito foi, na sua evolução pelo direito público, pelo direito econômico, tomado. Então, a função social da propriedade está no artigo 1º da lei. Então, a sustentabilidade está ali. Ali, eu não preciso ir à Constituição. Não que não possa ir, deveria ir, mas é mais fácil defender uma coisa que está dentro da lei ordinária, considerando que o CAD usa muito, né, a lei como ponto de partida, e não a Constituição. No caso, especificamente, das condutas, quando se fala em acordo de sustentabilidade, que poderia gerar práticas anticompetitivas, o greenwash, o fato é que há uma contribuição, né, do CAD para a OCDE na Conferência de Concorrência de dezembro de 2021, a Conferência número 136, onde são listados 20 casos, em que até então o CAD se debruçou sobre o tema. Alguns, de maneira ancilar, a discussão do meio ambiente não era central para a discussão do caso, mas dois casos, essa discussão foi central. A discussão, o caso da Vale, que tinha adquirido os ativos da Ferrous, na época em que aconteceu a tragédia de Brumadinho, e os ativos da Ferrous estavam na mesma posição geográfica daquela tragédia, e aí se questionou se uma aquisição convencional, que não havia ali problemas concorrenciais, poderia ser barrada por uma questão ambiental. Quer dizer, se convencionou, se tentou ali levar, não para a ideia da convergência, mas para a ideia do sopesamento, né? Onde houvesse, então, um antagonismo entre concorrência e sustentabilidade. Não foi o caminho, pelo contrário, né? O tribunal deu uma resposta clara e que não se poderia, em momento algum, você pode utilizar a sustentabilidade para flexibilizar, mas não para endurecer uma análise antitruste. Tá? E o segundo caso, esse eu acho que é e ele vai dialogar com o caso do Joguinho, que também aqui foi citado, é o caso do cartel lá no Paraná, o cartel da areia, mineração de areia. Porque o governo do Paraná chega para as empresas e diz, olha, vocês têm que cooperar para buscar níveis de sustentabilidade, padrões mais eficazes. E foi feito. A pedido do governo, as empresas cooperaram. E até aí tudo bem. O problema, muitas vezes, não é como a cooperação começa. É como ela se desenvolve, é o ongoing, é como ela termina. Porque no meio do caminho, em algum momento, essa união gerou entre eles um apetite para trocar informações concorrencialmente sensíveis e para estabelecer padrões de estratégias comerciais, standardization. E isso levou, então, a uma tentativa no CAD, né, pela superintendência, que opinou pela condenação. Né? E o engraçado é que o tribunal optou por fazer os famosos TCCs, né, evitando a condenação, alegando, inclusive, que as empresas foram induzidas pelo governo a cooperarem, a colaborarem. O que o caso do Jogue Limpo criou, e isso é um começo, né, para a discussão, de que essas associações são legítimas, mas, né, porque reduzem custos associados, então, concorrentes, então que novos concorrentes possam se unir a essa associação com base em regras objetivas, para que, então, não apenas os primeiros associados tenham redução de custo, mas todos os interessados. Né? Elas estão muito ligadas na chamada logística reversa, né? Esse caso das embalagens de óleo lubrificante, o próprio óleo lubrificante residual, ilustra bem isso. Existem outros casos no CAD com uma lógica muito semelhante. Né? O benefício ambiental, a reciclagem é indiscutível, né? Aí uma discussão, a associação aumenta poder de compra, poder de barganha, pode prejudicar fornecedores, né, outras categorias, tem que analisar isso. No caso do Jogue Limpo, não. Os óleos lubrificantes, as embalagens aqui eram 2% do universo de embalagem. Né? Aí vem a discussão, e essa cooperação gera um prejuízo à concorrência? Né? Aí o que o caso do Jogue Limpo trouxe? Bom, se pessoas das empresas
que lidam com gestão financeira, gestão de RH, política comercial, não participarem da associação, tanto melhor. Se pessoas que participam da associação têm regras de quarentena para voltar a trabalhar nas empresas, muito melhor. Né? Se nós proibimos troca de informação, Chinese Walls, concorrencialmente sensíveis, muito melhor. E se nós temos na associação uma política de portas abertas, ou seja, quando o CAD quiser inspecionar, quando o CAD quiser comparecer em loco, quando o CAD quiser entender o que a associação está fazendo dia a dia, o CAD tem essa permissão franqueada pelos associados, pela associação. Tanto melhor. Então, algumas coisas foram colocadas. O que nós temos, né, hoje, né, no que seria, né, o ideal, né, o guia de sustentabilidade? O CAD não tem. Como fica a segurança jurídica? Prejudicada, né? E o que a gente tem para oferecer hoje, o que está pronto hoje? Incentivar o uso do processo de consulta. Mas a consulta como está, tudo bem, mas ainda precisaria, no campo da sustentabilidade, um pouco mais de critérios, um pouco mais de balizas, um pouco mais de diretrizes. A consulta está muito ampla, está muito aberta, e o CAD, quando responde a uma consulta, o próprio CAD não se vincula a ela, né? Porque é assim que funciona a consulta. Então, muitos não estão achando suficiente, né? Agora, se servidores do CAD, se conselheiros, autoridades, estão participando desse debate, eu acho que essa é a maior prova de que o CAD está preocupado com esse assunto e tem que fazer uma entrega. Senão não estariam, né? Senão não estariam tendo esse engajamento e participando desse debate. E, para concluir a minha exposição, essa análise do sopesamento, de que concorrência e sustentabilidade estão em pratos antagônicos da balança, né? Ela gera muitos danos, né? Ela gera perda de previsibilidade, né? Ela gera uma discussão de ganhos de não consumidores compensáveis com perdas dos consumidores do mercado afetado, né? Ela pode contribuir para a ideia de que se reduz a concorrência, então reduz inovação, então reduz sustentabilidade, né? Ela poderia levar também à discussão, né, de cartéis de greenwash e a gente sabe aí, foi mencionado, né, com a União Europeia, o caso da Áustria, também o caso da Holanda, outros tantos, estão buscando alternativas, soluções para, sim, entender isso de uma maneira mais convergente e se evitar a análise pelo critério de sopesamento, que dificultaria muito a evidência, dificultaria muito o trabalho de uma autoridade antitruste na entrega de uma decisão. É isso. Obrigada, conselheiro. A gente ainda tem 30 minutos de painel e a ideia agora é que os próprios expositores possam fazer perguntas entre eles, também abrir para o pessoal que está assistindo, seja online ou aqui presencial, na PUC São Paulo. Se vocês tiverem alguma pergunta e quiserem fazer para qualquer um dos expositores aqui. Oi. Tá bom. Conselheiro, assim, já pegando a ideia da complementariedade de atuação das instituições, né, trazida pelo professor Gésia, eu fiquei pensando se, no caso, seria interessante que acordos desse tipo, de sustentabilidade, fossem analisados com o processo formal por algum outro órgão do governo, sei lá, na minha cabeça, o EMA, né, que pudesse analisar a eficiência ambiental do acordo, né? No caso, facilitaria se houvesse um selo prévio ou concomitante, sei lá, assim como a gente tem às vezes uma análise pelo caso de uma agência reguladora, se tivesse também a análise do CAD, do comercial, e do MMA dizendo, olha, de fato, esse acordo vai permitir a economia de X toneladas de carbono, CAD, agora vou começar com você, né? Para o CAD, isso seria interessante, né? Ou por outro lado, não, seria só uma burocracia a mais, não resolve, não ajuda a gente na nossa análise, né? Muito bem. Com certeza, sim. Eu tenho, nesse momento da minha relatoria, uma consulta, 3 empresas que querem cooperar na gestão de resíduos sólidos, porque elas alegam que, se elas cooperarem da forma como elas escreveram
no caso a cooperação, elas vão conseguir produzir o biometano. De outra forma, sem essa cooperação, individualmente, elas não conseguem produzir. Agora, esse é o argumento que elas trouxeram ao CAD. O CAD tem como aferir se o biometano poderia ser produzido sem a cooperação, porque elas têm resíduos sólidos complementares e que, se forem unidos, geram as reações químicas que gerariam o produto, o biometano. Então, quer dizer, do ponto de vista, o Ministério poderia nos ajudar, quer dizer, nós poderíamos, então, oficiar e pedir ao Ministério um estudo, ou pelo menos uma análise disso, porque é muito relevante, com certeza. Eu queria fazer aqui um comentário. Eu acho que a discussão ela é uma das mais importantes hoje da concorrência, né? Acho que para quem, acho que aqui fazendo aqui a discussão aqui na academia, aqui na PUC, acho que é interessante verificar que, pelo ponto de vista de objetivos, existe uma tensão latente em relação ao termo que a gente está discutindo. Quando a gente fala de atuação do CAD, a atuação do CAD é para proteger justamente a concorrência, que é justamente a atuação dos agentes econômicos em busca de um processo de dominação, de alguma forma, não necessariamente a dominação em si, porque aí, obviamente, você já entra justamente no foco do CAD para evitar o poder econômico, mas um processo, queira ou não, de dominação no mercado ou de preponderância no mercado, por meio de eficiência econômica, por meio de redução de custos, por meio de inovação tecnológica, etc., etc. Então, justamente o drive das empresas é a competição. O problema por outro lado, quando a gente fala de sustentabilidade, e aí eu queria ouvir aqui os economistas nesse ponto, a gente sabe que a sustentabilidade, as questões ambientais, elas passam justamente por um processo de cooperação, em que você tem justamente a proteção dos bens comuns, dos public goods, que exigem necessariamente um processo de cooperação. Então, e aí, a grande questão, quando se fala de coleta de lixo, se uma pessoa faz a coleta na sua casa e os outros não fazem, não adianta, porque o objetivo final da melhora da coleta não será atingido. Então, se você não tem uma segurança de que pelo menos uma massa crítica mínima de agentes econômicos ou de pessoas vão agir daquela forma, obviamente que não será possível atingir. Então, eu queria colocar nesse plano, como é que, um pouco mais, talvez, filosófico, mas que orienta um pouco, talvez, para ajudar aqui na compreensão dos estudantes, essa tensão que fica entre como fazer a ponte entre, especialmente do ponto de vista da autoridade concorrencial, que tem, por orientação e por missão, a proteção do processo competitivo, ao passo que sabe-se que para atingir as questões de bons objetivos de sustentabilidade, vai precisar permitir a cooperação entre os agentes econômicos. Deixando aqui essa ponderação, eu sei que, eventualmente, o professor Gerson puder manifestar. Olha, sensacional a pergunta, muito interessante a apresentação do conselheiro Jorge. Eu acho que o presidente Leme colocou um ponto central bem público, né? Lembrando aqui das nossas aulas de economia do setor público, bem público, ele é um dos exemplos de falha de mercado, ao lado de externalidades, né? Ao lado de assimetria de informação, ele é um exemplo de falha de mercado. Então, quer dizer, ao se defrontar com essa situação, o regulador da concorrência pode dizer, esse mercado costuma virar, há uma falha nesse mercado. Então, em muitas situações, a federação aceita, obviamente, e aí eu achei muito interessante já dar um caminho, uma senda aí do dia que o conselheiro colocou, a salvaguarda da cooperação. Foi muito interessante a salvaguarda levantada, as portas abertas. Eu iria até
e apoiando na experiência dos compromissos dos atos de consideração, da ideia do prestígio, eventualmente para assegurar, se o caso necessitar, para assegurar que realmente não está havendo uma troca de informações sensíveis ou alguma prática concorrencial. Chamaria a atenção, e aí a pergunta muito interessante da colega, que eu acho que a gente deve tratar o meio ambiente assim, a gente trata o telefone, a gente trata a energia elétrica, a gente trata tantos outros impostos, né, como o cara que eventualmente recorrer a um órgão especializado. Acho que seria uma dispersão, seria ineficiente se o cara não seguisse reivindicar e continuasse especializado em concorrência, isso, por exemplo, um mega departamento de meio ambiente, etc. Não é o caso. Mas eu tenho a impressão que algumas perguntas para o órgão especializado são relevantes. Porque você chega no Ministério das Telecomunicações, faz uma pergunta sobre o telefone, o cara vai te falar, vai dar uma enciclopédia e não vai adiantar para aquilo que interessa ao cara, qual é o impacto no mercado. Né? Eu acho que, muitas vezes, o cara quer saber, olha, quando eu olho o mercado, a minha curva de oferta é dessa forma. Se eu puser uma restrição à alça da sacola, ou se o frango tiver que ser tratado melhor, ou tantas outras coisas, ou se tiver que dar um filtro melhor para uma empresa que está poluindo ar, isso vai custar mais caro. E aí, como que eu posso calcular quanto se desloca e qual é o impacto sobre o mercado comunitário? Eu acho que esse tipo de ação é muito importante. E também, o greenwashing caracteriza uma situação de concorrência desleal. E, na medida em que ele é eficaz, o greenwashing, o que está fazendo? Eu convenço as pessoas com a simetria de informação em relação aos consumidores, eu convenço os consumidores que foi legal, eu sou verde, etc. Então, na verdade, um papo furado. O que eu estou fazendo? Eu estou conseguindo um emprego no mercado por algo que eu não estou entregando. Né? É um dos riscos possíveis da Lei de Defesa da Concorrência, e que deveria ser reprimido. Então, o greenwashing deveria ser reprimido. Daí, voltando à sua pergunta, um órgão que pode ajudar a partir de 26, e já agora, mas mais a partir de 26, é o CPM. Porque para as economias abertas, o rigor com os relatórios de sustentabilidade será muito maior e será integrado ao relatório financeiro. Muitas empresas já estão fazendo isso. Isso vai dar ao CAD muito mais informação robusta acerca da veracidade daquelas informações e que aquilo não estaria caracterizando uma propaganda enganosa, consequentemente, uma concorrência desleal. Claro. Quero só aproveitar o gancho, porque esse ponto é muito interessante, aparece sempre nas discussões sobre sustentabilidade. Bom, o ônus da prova é das partes, né? Tem que levar para a autoridade, olha, isso aqui, quer fazer e não é greenwashing, porque tem um fundamento, o ônus é das partes. A vida inteira foi. O que a gente fazia no passado? Quando levava para o CAD uma informação, eu disse, olha, essa cooperação, né? Ela vai gerar um benefício ao consumidor, o ganho vai ser compartilhado com o consumidor final. A gente contratava os economistas que ficavam lá fazendo um monte de conta, levavam para o CAD abriu um departamento de estudos econômicos para checar. Porque a gente levava, parava de pé. Hoje tem gente, tem economistas especializados em cálculos ambientais, como faz o cálculo de carbono, de crédito de carbono, você tem mecanismos, como a própria CVM está fazendo, para checar a veracidade dos relatórios que são publicados. Já tem gente se especializando em dar esse selo. Então, eu vou levar para a autoridade, já que o ônus da prova é meu, um cálculo econômico crível, que pare de pé, suportado por evidências, que a autoridade vai poder, aí sim,
talvez levar ao Ministério do Meio Ambiente, talvez levar a CB, sei lá, mas e vai criar mecanismos também de criar confiança nos dados que são trazidos pelas partes. A gente já passou por isso. O que eu queria dizer é, não é um processo diferente do processo que a gente usa para calcular as eficiências que, no limite, vão ser compartilhadas com o consumidor. Muito embora a gente saiba que o CAD não é muito fã dessa discussão de eficiências, mas, né, pelo menos não nos dados de migração. Mas a verdade é que, se essa mecânica vale para isso, para calcular qual é o benefício econômico do consumidor final, é a mesma métrica, o mesmo racional pode ser aplicado aqui também nas discussões de sustentabilidade. Como a gente, vamos dizer, do ponto de vista privado, consegue ver o caminho. Queria complementar vejam como é rica esse tema, dizendo que, em parte, não tem tanta novidade com os critérios com que o CAD já tem analisado acordos e atos de concentração. Na análise das eficiências intrínsecas à operação, os benefícios compartilhados no mercado e com os consumidores, apenas o tema é sustentabilidade, um tema urgente, importante, como eu disse, sobretudo para o Brasil. A interlocução com outros órgãos de Estado técnicos, no caso, o Ministério do Meio Ambiente e outros órgãos, para contribuir na aferição das informações técnicas, também não é novidade. O CAD sempre fez isso em todos os setores. A questão dos guias e dos guidelines, o CAD tem construído através dos julgados. O conselheiro apontou alguns julgados, eu cito o caso Cargill, o caso Electrolux, que também veio o tema da sustentabilidade. O caso Cargill é recente, que já trazem as diretivas. Combinado com a jurisprudência que também, como a Paula disse, existe na União Europeia, em vários países, sobretudo Holanda, Reino Unido, em casos julgados lá. A questão é analisar o mercado relevante e o impacto da operação. Porque, de outro lado, o CAD também já tem precedentes vários de que conversas, acordos, tem um tema bonitinho que apareceu em vários casos, a busca de sinergia entre concorrentes, né? Condenação, cartel, né? Então, é preciso olhar com muito cuidado, o que não dispensa a velocidade que alguns agentes precisam ter na realização dos seus investimentos, sobretudo nessa área. É difícil, é preciso analisar os critérios, é preciso analisar a questão técnica, jurídica e econômica do mercado relevante e das eficiências decorrentes da operação intrinsecamente ligadas a ela, que de outro modo não poderiam ser alcançáveis. Sim, mas é para isso que estamos aqui. Então, mãos à obra, regacemos as mangas, trabalhemos para dar respostas em tempo econômico e jurídico que o mercado demanda. Eu, pessoalmente, para fechar, sempre achei, continuo achando, embora o setor privado sempre exija, queira, para dar segurança jurídica dos guias, dos standards, eu acho muito difícil. Porque a realidade é muito complexa. Os temas são muito sofisticados, mudam. O mercado relevante é vivo, ele se altera. Quem são os agentes? Qual é o impacto? Qual é o benefício para o consumidor? A tecnologia se altera. Os grandes guidelines já vêm sendo dados, como o conselheiro falou, em vários julgamentos que o CAD está dando. Fazer um guia com os guidelines genéricos, ok, mas vai ser de pouca eficiência, né? Não há como não se debruçar no caso concreto, né?
E os grandes pilares desses vetores, eu acho que já estão, eu que sou daltônico, mas eu acho que já estão enxergáveis no mercado, né? Já é possível enxergar, né, os guidelines através desses casos, né? E acelerar, e de fato a matéria é de extrema importância, sobretudo para o Brasil, sobretudo para o Brasil, né? Que é um grande mercado que tem impactos internos, atenção, para o seu mercado interno, estou falando território nacional, e muito, muito mais importante para as empresas que, a partir do Brasil, exportam e atuam em face do mercado global. Então, nós temos aqui um tema muito relevante. Olá, bom dia. Meu nome é André, sou economista. Eu queria fazer uma pergunta. A partir da fala do professor Jéssica, eu fiquei pensando num caso, né, de incentivos tributários, né, principalmente para promover desenvolvimento local e proteção ambiental, né, que temos alguns, né, vigentes, mas que muitas vezes são utilizados por empresas, né, para ter um ganho concorrencial, principalmente em produtos aí onde a carga tributária é muito importante na formação de preço, né? Produtos onde a elasticidade do preço da demanda é muito importante, né? Então, e várias práticas que são, inclusive, identificadas e divulgadas, né, pela Receita Federal, e classificadas como práticas de planejamento tributário abusivo, né? Eu gostaria de saber qual que é o entendimento do CAD e o entendimento, né, como que são essas discussões no âmbito do BRAC. O Pedro certamente tem posição a respeito. Eu tenho uma posição a respeito, depois gostaria de... Pode começar. Posso começar? Então, como eu não estou no governo, eu posso falar mais livremente aqui. E vou lembrar o professor Fernando Marques, que o PMDE levantou, através do professor Fernando Marques, uma tese de concorrência desleal através de distorções tributárias. Eu acho que esse é um tema muitas vezes polêmico. Eu acho, assim como o greenwashing gera distorção e concorrência desleal, a distorção de determinados incentivos, sobretudo quando há uma prática claramente abusiva em relação a esses incentivos, obviamente, gera uma situação de mercado absolutamente agressora da competição. O que nós estamos vendo hoje na Zona Franca de Manaus é isso. E não é, digamos, a Zona Franca de Manaus já é constitucional, não vou discutir o que está na Constituição. O meu gosto não existiria, mas tudo bem, ela existe. Só que há uma clara distorção no chamado processo produtivo básico, que não está sendo cumprido. Tem lá um disfarce de atividade produtiva, através do qual você ganha uma isenção, aí você pega o produto e vende no mercado doméstico. É absolutamente, uma excrescência, é um absurdo. E só passou no Congresso por uma manobra de última hora. E isso está contribuindo para destruir a indústria nacional. Eu acho que agora, o CAD tem que se preocupar com a desindustrialização, não precisa chegar tanto, também é muita coisa do CAD, mas ele se preocupa com a dinâmica da concorrência. Se eu estou sendo deslocado do mercado porque alguém está distorcendo um mecanismo, obviamente tem um problema concorrencial. Há colegas, ilustres colegas nossos, que falam assim, não, isso não é problema do CAD, isso é com a Receita Federal ou com o Ministério e tal. É claro que é problema do CAD, porque tem um impacto na dinâmica da concorrência. Para isso que o CAD é elevado a uma posição de uma autarquia independente, etc., para ele poder requerer os órgãos
do governo a adequação à prática da concorrência. Então, eu acho que esse tema merece exame, embora muita gente, sobretudo quando mexe com imposto, Receita Federal, não, deixa para lá. Eu acho que não tem que deixar para lá, não. Isso está impactando hoje a concorrência de uma maneira brutal. Antes do conselheiro que exerce a função, como citado como um dos pioneiros nessa matéria, eu não tenho dúvida. Assim como a gente fala em greenwashing, é tax washing. Tanto na área do sustentabilidade, agora quanto na área da tributação, quando exercido por aquele que detém poder econômico no mercado, é pênalti concorrencial e não precisa nem consultar o VAR. Sendo que, no caso da Zona Franca de Manaus, o efeito é devastador, com um requinte de crueldade pouco explorado, que eu convido os alunos a se dedicarem. Nós estamos no Mercosul, com uma tarifa externa comum. Então, a devastação é transfronteira. E os hermanos não têm nem noção de onde vem a tsunami. Percebem? Porque o produto tem impacto no âmbito internacional mercosulino, né? Fora a tsunami que bate em todos os outros agentes não agraciados pelo benefício do rei, o duque da Zona Franca de Manaus. Percebe? Fazendo uma analogia, o efeito é devastador. Todo aquele que detém poder econômico e exerce um privilégio em detrimento dos outros é o que o presidente, na época, o Géser, presidente do CAD, julgou essa consulta. O conselheiro, se não me engano, foi o Marcelo Cagliari, o relator, desnivela o chamado the same level playing field, em detrimento de toda a concorrência. E, para fechar, muito cético, mas acompanhando na trincheira, a santa reforma tributária, o primeiro bastião de pilar imexível, é a manutenção da Zona Franca de Manaus. Então, segue o jogo. Apenas para complementar a pergunta do André, colocando aqui, a reforma tributária trouxe, nós sabemos, de uma necessidade de regulamentação que deva colocar a questão da concorrência e dos impactos concorrenciais na tributação e o impacto da tributação na concorrência. Então, seja por um caminho, seja por outro, o CAD tem que estar preparado a lidar com esse tema. E também tem desdobramentos. Por exemplo, às vezes a norma tributária é equilibrada, mas você tem players que são sonegadores contumados e que se valem disso para ter uma vantagem competitiva, né? Então, isso gera também, em algumas situações, se essa empresa tiver uma posição dominante evidente, isso pode gerar um dano à concorrência também evidente, né? Nós estamos, então, isso também está na agenda do CAD para ser colocado e ser protagonizado, né? O Jéssica comentou, vocês são uma autarquia, né? Vocês não devem ter nenhum tipo de receio em discutir esse tema, ainda que isso, obviamente, né? Há outros órgãos que entendem que são mais donos do tema, né? Do que o CAD, mas quando envolve a concorrência, nós somos o dono. Um comentário aqui rápido, esse é um tema que vai e volta. Eu era estagiária na Comissão Europeia, em Bruxelas. E o CAD, o presidente, me pediu, enfim, a gente fazia muitas respostas a consultas técnicas de vários países da América Latina, e uma das pesquisas enormes que eu fiz foi sobre esse tema, levar todos os casos, e aí fica como sugestão para o conselheiro Jacques, né? Na época também a gente estudou bastante a regulamentação de state aid, né, para esse debate. Então, a gente sai um pouquinho aqui da sustentabilidade, mas esse é um tema que é importantíssimo. E em relação ao IBRAC, André, nós temos, esse é muito interessante, tema do momento, vai ficar conosco durante muito tempo, tanto é que é um dos campeões de propostas para o seminário de concorrência do IBRAC.
É que para esse próximo, que vai acontecer, o momento um teaser agora também, o momento Merchan do IBRAC, que vai acontecer de 6 a 8 de novembro, o Seminário Internacional do IBRAC vai ser o 30º, e nós temos 2 painéis tratando exatamente da questão de sustentabilidade. Então, um deles diretamente, o outro ele lida com a questão do Rio Grande do Sul, né? Então, coloca uma situação de limite, ou seja, como é que as empresas, para cooperarem justamente em situações de desastre, quais são as questões concorrenciais que envolvem e como é que o CAD pode não ser estorvo, ou se não o CAD, como é que a política concorrencial pode não ser estorvo e as incertezas que aparecem nas mentes dos advogados na hora de orientar os seus clientes. Então, sim, estamos tratando e no seminário a gente vai ter 2 painéis nesse. E mais um jabá, então, do IBRAC. Vai ter festa? Ou não vai ter Vai ter festa. Vai ter festa. Porque esse painel do Rio Grande do Sul foi um painel que veio aqui da diretoria de diversidade, proposto aqui pelo IBRAC Júnior, que topou, e a gente está montando uma espécie de file, né? E vai ser bem interessante. A gente está começando a organização agora do painel sobre isso. Pode continuar fazendo o papel. Pode. E, lembrando também a gestão aqui do nosso presidente Géder, né? E vocês são estudantes, já devem conhecer, mas não precisa dizer, o CAD tem um programa de intercâmbio, né? Agora é um programa anual, ele no passado era um programa semestral, e foi assim que eu conheci o Géder. Eu fui membro do 3º programa de intercâmbio do CAD em julho de 98. Eu comecei no CAD batendo a porta como anônimo, como estudante, né? E estou aqui. Então, de uma forma ou de outra, fazendo uma propaganda aí, no ano que vem, em janeiro, vai ter mais uma edição do curso. Por favor. Não, e se eu puder continuar com a propaganda, eu também fiz o PINCAD em 2017 e foi assim que eu entrei também para a vida do direito da concorrência. A Faculdade de Direito da PUC foi a primeira faculdade que nós sentamos e fizemos o convênio entre as faculdades de Administração e Economia, e aí nós éramos o primeiro faculdade jurídica de Direito que estava sentando. E os economistas, os professores falaram, nossa, mas agora vai vir o direito aqui para o CAD, né? E aí o Géder, às vezes, levava os estudantes lá e não devolvia. Eles tinham que trancar o semestre, porque ele não deixava voltar. E ficavam todos apaixonados trabalhando lá no CAD. Professor, a palavra é sua. Bom, é só dar uma contribuição, eu acho, para o debate econômico é muito importante, e o debate do direito é mais importante ainda. Eu acho que, em termos de funcionamento dos mercados, ou em termos do funcionamento da economia, há uma tendência à concentração, há uma tendência das empresas a buscarem benefícios paralelos diante do seu poder de mercado. A gente tem, naturalmente, dentro da economia, setores dentro das cadeias de valor, ou empresas dentro das cadeias de valor, dentro dos setores, que têm poder de mercado e que têm poder de definição de várias formas de controle sobre o mercado, não é só essas formas. Então, é fundamental, vamos dizer assim, não dá nem para dizer para o mercado funcionar, porque o funcionamento natural do mercado é a tendência à concentração, à centralização de capital e à formação de grandes empresas com poder de determinar preço, de determinar a qualidade, de burlar impostos, de burlar as cadeias. Não é nenhuma questão de maldade, nós estamos falando disso de maldade, eu acho que, como economista, a gente não pode pensar em moral, não pode pensar nesse sentido, porque é uma questão econômica, é uma questão de dar uma maior lucratividade para o acionista. Isso é a função do CEO, e é o que o CEO sempre vai fazer. Ele sempre vai utilizar todos os mecanismos para isso. Então, a importância das instituições governamentais no sentido do controle, no sentido para proteger os consumidores, para proteger o próprio funcionamento da economia dele mesmo. Esse funcionamento desleal, às vezes, é destrutivo para a própria economia. Tem atraso tecnológico, tem uma série de elementos
que vão além do que faz mal para a população e para o próprio consumidor. Agora, eu acho que a gente tem que pensar também, isso que eu falei, eu acho que é meio trivial para vocês, obviamente. O que eu acho que a gente tem que pensar também é que a gente tem que pensar o CAD e as instituições de controle e regulação como instituições estratégicas dentro de uma política industrial ou dentro de uma política de desenvolvimento. Eu acho que isso é fundamental. A gente pode, então, a coisa da Zona Franca de Manaus. O problema da Zona Franca de Manaus é que ela não foi utilizada ou não está sendo utilizada para o que deveria ser. Né? Então, a própria legislação e as formas, né, estão atrapalhando o ganho de competitividade, o processo de industrialização ou o processo de reindustrialização do Brasil ou de constituição de cadeias de valor internas, que tem verdadeiras maquilas vendendo para o mercado interno. Isso impede o próprio desenvolvimento do país. Assim como as regras tributárias, a legislação tributária ou a legislação ambiental, também eu acho que devem ser pensadas estrategicamente. E pensar estrategicamente no sentido de, se a gente quer se industrializar, se a gente quer voltar a ter uma indústria, se a gente quer ter uma economia pujante, que regras que a gente tem que ter e que formas que a gente tem que, de que formas que a gente tem que atuar para que essas estratégias sejam possíveis. Então, eu acho que a gente tem que pensar holisticamente o CAD dentro de uma estrutura ou que eu nem diria que é uma luta pela concorrência, porque a concorrência não é natural do capitalismo, ao contrário. Natural do capitalismo é a concentração e a lógica do poder. Isso é que é natural. Então, como é que a gente usa estrategicamente? Vou dar um outro exemplo. Os tigres asiáticos criaram no Japão, criou os campeões nacionais. Os campeões nacionais são empresas privilegiadas. Mas são empresas privilegiadas, como diz a Alice Amzen, são empresas privilegiadas que foram criadas de forma privilegiada com determinados objetivos nacionais e com determinados objetivos de ganhar competitividade, de industrializar os países, de fazer com que a economia crescesse de forma pujante. Então, e que não é concorrência, isso aqui é mais interessante, por isso eu estou dando o exemplo da contradição. A criação dos campeões nacionais não é a criação de concorrência, é a manipulação dos controles sobre o mercado. E a manipulação dos controles sobre os mercados pelas instituições públicas, sociais. Então, eu acho que a gente tem que pensar, eu acho que o CAD e as instituições públicas do Estado têm que pensar dessa forma, pensar também estrategicamente, né? E não ficar só respondendo ao que as empresas, as grandes corporações ou o mercado, vamos dizer assim, nos coloca ou coloca as instituições. Eu acho que, por isso que eu acho que é importante essa discussão, como a gente pensa estrategicamente para o país a questão da concorrência e a questão dos mecanismos de controle ou dos mecanismos de ajuste do que a gente quer, onde é que a gente quer chegar. Eu acho que esse que pode ser a minha contribuição também. Obrigado. Obrigada, professor. A gente chegou no nosso horário, então eu agradeço muito a participação de todo mundo. E, professor Jéssica, se você puder fechar o nosso painel, a gente ficaria muito feliz. Obrigada ao pessoal que está acompanhando online também. Obrigada ao IBRAC, professor Fernando, conselheiro, Renê, Maria Cecília, Paula. Jéssica, se o senhor puder fechar para a gente. Olha, só um agradecimento, realmente, agradecimento ao IBRAC, né, pessoa do Renê Pedrado, da Maria Cecília, que eu fiquei enchendo as diretorias agora, a GV precisa participar também, etc. E eles são muito gentis e abriram essa oportunidade para aqueles que nos escutam do CEISA, do Centro de Estudos de Infraestrutura e Soluções Ambientais, certamente com um benefício que a gente quer retribuir, se engajando nas atividades do IBRAC. Eu percebo
uma energia muito boa nessa, não que o René e a Cecília estão aqui, não, mas uma energia muito boa, assim, de, sabe, de querer incluir, ampliar, etc. Muito, muito legal que a presença do professor Rubens aqui, certamente, o professor Fernando sempre foi no sentido de somar, né, de abranger e de entusiasmar o Brasil com a cultura da concorrência, né? Eu acho que a Paula trouxe contribuições muito interessantes. Acho que esse trabalho da SEC pode contribuir muito, né? É emocionante ver uma jovem tão competente como a Júlia aqui coordenando o debate. Acho que o conselheiro Carlos Jacques, eu sempre eu admirei sempre, desde o momento que ele foi lá bater a porta como intercambista, né? E realmente é uma coisa sensacional. Ele tem uma trajetória, inclusive um conhecimento do Congresso, dada a sua experiência no Senado, depois a sua experiência em vários órgãos da administração pública. Acho que isso ajuda muito, talvez ajude também, professor Rubens, a entender mais a política pública como um todo nessa visão holística. Eu acho que sempre a gente deve preservar o CAD, esse papel de independência, né? Isso é muito importante, porque o regulador, ou o juiz bom, com a ajuda do VAR, né? O juiz bom é aquele que realmente é técnico, tem excelência técnica, imparcial, e o CAD não é um órgão de governo, mas é um órgão de Estado, né? Então, isso acho que é muito importante. Mas acho que o professor Rubens levanta uma questão muito importante, que agora eu acho que o IBRAC está mais aberto para isso, porque num passado recente, política industrial era um palavrão. Falar política industrial numa reunião do IBRAC, o professor Rubens, era jogado no 10º andar, né? Era uma coisa e tal, e felizmente eu acho que a gente deve deixar esses dogmas, né? E discutir, por exemplo, divergir em relação ao quanto o CAD deve se sensibilizar com argumentos de política industrial. É absolutamente natural, mas a gente precisa discutir, porque isso faz parte do mundo real, né? E eu acho que essa mesa aqui, além de exageradamente amável comigo, foi isso, foi trazer o mundo real com a competência, seriedade desses profissionais aqui. Muitíssimo obrigado pela oportunidade e peço uma salva de palmas para esses panelistas.